Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim, aqui é a Aline Gonçalves e hoje eu estou aqui para falar sobre ferramentas de permissão da lei da atração. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Eu estava aqui pensando sobre algumas ferramentas, eu vi alguns vídeos e participei de um curso também sobre os ensinamentos de Bashar. E aí eu comecei a refletir um pouco mais sobre algumas ferramentas que a gente utiliza na lei da atração e que ele fala, né, que ele tem uma definição, que essas ferramentas são como se fossem permissões para a gente ter aquilo que a gente quer. E eu vou explicar o que ele quer dizer com isso. Ele fala que a gente não precisaria de nenhum tipo de ferramenta para manifestar aquilo que a gente quer. É simplesmente que a gente precisa só utilizar o nosso pensamento e acessar a frequência para a gente entrar naquela realidade, falando de realidades paralelas, em que aquilo que a gente quer já está manifesto. A gente já tem diversas realidades paralelas que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo e a gente acessa a essas realidades através da nossa frequência, que é o nosso pensamento e sentimento. É engraçado como a gente gosta de complicar as coisas, né? Porque bastaria só a gente sentir aquilo que a gente quer e acessar a frequência, trazer aquela imagem daquilo que a gente quer e pronto, e acabou. Só que o que acontece? Eu acho que a nossa mente, ela tá tão acostumada com dificuldade que a gente acaba trazendo dificuldade para tudo. Então a gente às vezes precisa, a nossa mente racional, precisa de um processo para entender que aquilo a gente tem de alguma forma. Sabe a lei de causa e efeito? Então acho que nossa mente ela fica pensando, eu preciso entender da onde veio isso para que realmente aquilo aconteça. Então, é meio que se eu sou o causador da minha realidade, se eu sou a causa e eu causo o efeito ali na minha realidade, então eu preciso fazer alguma coisa para ter aquilo. Por exemplo, eu preciso ir lá plantar a semente para eu colher um fruto. Então, eu acho que a nossa mente ela fica procurando esse tipo de coisa para poder justificar que aquilo só aconteceu porque eu fiz alguma coisa. Isso também é uma questão de controle. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso e como isso tá mudando essa percepção minha sobre o controle e como isso pode fazer com que a gente largar um pouco desse controle nos ajuda a fluir com a vida. Mas enfim, as ferramentas de permissão que ele fala são qualquer ferramenta que você utiliza, que você acredita que vai te ajudar. Então, por exemplo, se você acredita que escrever uma carta para o universo vai fazer com que aquilo manifeste na sua vida, é como se você estivesse escrevendo alguma coisa para te dar uma permissão para que aquilo aconteça. Então você vai lá, faz a ferramenta. Aline, eu não acredito que essa carta aí funcione. Mas eu acredito que o Ho'oponopono funcione, que vai limpar minha crença que está ali me bloqueando. Então é uma ferramenta que eu utilizo para limpar uma crença que vai me conectar com aquilo que eu quero. Eu estou utilizando a afirmação positiva, então eu afirmo, eu uso isso como uma ferramenta. Então eu falo uma ferramenta de determinada forma e tudo mais. Então você pode usar inúmeras ferramentas, inúmeras técnicas, inúmeras coisas, rituais que você inventa, que você vê na internet e tudo mais, e que te convença que se você fizer aquilo, você vai entrar na frequência e você vai acessar aquela realidade que você quer manifestar. Então, ele fala sobre essas ferramentas de permissão como se fosse algo de simplesmente assim, não é tão importante assim. Porque se você realmente acreditasse que aquilo é real e agisse de modo que aquilo é real, você não precisaria de nenhum tipo de ferramenta. É o que Neville falava. Se você assume que aquilo é real, que aquilo é seu, que aquilo já está manifesto, não precisa de uma carta. Não precisa de uma permissão, porque às vezes a gente não se permite mesmo, né? Até os Abrahams, eles falam sobre a arte da permissão. Se você simplesmente permitisse que as coisas viessem, se você não tivesse esses bloqueios que falasse, não, mas isso não é possível. Da onde o dinheiro vai vir?
Como esse carro vai aparecer na minha garagem? Como que eu vou ter uma casa? Eu tenho que correr atrás, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Quanto mais você fica nessa questão de eu preciso fazer alguma coisa para ter aquilo, mais você fica preso à ferramenta. Você fica se bloqueando mesmo da sua manifestação. Sendo que na verdade era só você ajustar essa frequência. E eu digo isso porque às vezes eu fico nessa questão também. Eu fico nessa questão de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, que eu não sei o que e tal. Mas calma, eu não preciso de tudo isso. Eu só preciso entender que existe uma realidade em que tudo isso que eu quero já está manifestado e é só eu acessar a frequência. E como é que eu acesso a frequência? Pensando e sentindo de forma que seja correspondente. Como é que eu vou estar naquela realidade? Eu vou estar. Se eu tô querendo viver numa realidade em que a abundância flui para mim, abundância financeira flui para mim de uma forma muito fácil, de uma forma que eu não preciso nem explicar, as coisas sempre se alinham e tá ali, tudo que eu preciso tá ali, como eu vou me sentir? Como eu me sinto? Como eu penso? Como eu ajo? Quais são as minhas atitudes? O que eu faço no meu dia a dia? Quando eu alinho pensamento e o sentimento juntos e falo, eu vou me sentir mais calma, eu vou me sentir mais satisfeita, eu vou fazer minhas coisas com mais alegria, o que eu vou fazer? Eu vou lavar a louça com mais alegria. Eu vou meditar simplesmente não, eu tô meditando porque eu gosto de ficar tranquilo, eu gosto dessa tranquilidade nos meus pensamentos. Eu vou fazer uma técnica de gratidão porque, na verdade, eu não preciso nem fazer a técnica, eu tô sendo grata o tempo inteiro. Porque tudo que eu quero já tá ali. Tudo que eu quero na minha realidade já tá ali. Então, encare as ferramentas de permissão como as ferramentas de lei da atração, como ferramentas de que vai simplesmente só te conectar. E se você ainda tem muita dificuldade de entrar nessa frequência, de entender, falou, não, eu quero isso, e essa é a frequência, eu indico que você adquira aqui embaixo no link o Rotina Mestre, que são 5 hábitos que vão te ajudar a se manter no presente, a alinhar com aquilo que você quer e manter assim para o seu dia mesmo, porque a sua frequência ela é determinada na maior parte do que você sente e pensa o seu dia inteiro. Então você tá pensando ali, eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo, com aquela sensação de medo, você não tá alinhado. Agora eu tô pensando, tudo bem, dinheiro ali não tá na minha conta, mas o recurso ele vem a hora que eu preciso e pronto, acabou. Eu tenho essa certeza. Eu não preciso me desesperar. Eu tenho calma, eu tô grata ali naquele momento porque tudo que eu preciso tá ali e pronto. Então quando você começa a encarar as coisas dessa forma, as ferramentas como um auxílio para te ajudar a permitir a entrar nessa nova frequência, nessa nova realidade, você vai ver que você não precisa de técnica e, na verdade, é só o alinhamento que importa. É só isso que importa. E eu gosto muito dessa questão de entender que as técnicas são para isso, porque a gente começa a realmente se divertir. Porque eu não preciso fazer uma técnica para acessar aquela realidade. Eu quero fazer a técnica para me divertir. Esse é o fim. Quando eu começo ali a escrever uma carta imaginando aquela realidade, gente, que gostoso, que legal, nossa, olha isso aqui que eu vou viver. É essa a sensação, é isso aqui que eu tô vivendo no agora. Imagina isso. Nossa, eu tô vivendo ali, eu fazendo tal coisa, com essa sensação, com esse bem-estar. Que delícia! É para isso que servem as ferramentas de lei da atração, as ferramentas de permissão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido que você não precisa de ferramenta, mas sim acessar a frequência do seu desejo e pular de realidade. Um beijo e até o próximo vídeo.